eu concluo que uma estrutura progressiva de taxas marginais, nominais marginais, é ainda preferível à adoção de uma taxa proporcional, que eu penso que tem um elemento regressivo associado. Em terceiro lugar, parece-me que a diversificação das fontes de financiamento pode acentuar a progressividade e a escalidade do RBI. Mais uma vez, eu queria referir que taxas nominais sobre rendimento muito elevadas são muitas vezes tidas como pouco amigas, digamos assim, da procura individual de rendimentos, não são muito bem aceitos muitas vezes pela população, e deste ponto de vista parece-me que diversificar as fontes de financiamento, tendo uma primeira fonte como a substituição, como segunda fonte uma reestruturação do IRS e uma terceira fonte uma procura de outros tipos de impostos que afetem, que permitam essa distribuição e que não afetem os grupos, digamos assim, intermédios do ponto de vista da distribuição de rendimentos, parece-me essencial. E por fim, eu queria apenas, muito brevemente, Jorge, eu vou acabar já, referir dois riscos, existem mais, dois riscos associados à introdução do RBI parcial, e de certo modo a um RBI total, mas especialmente a um RBI parcial. O primeiro é que, e esta é uma crítica que é frequentemente apontada, é que um RBI parcial pode, na verdade, não cumprir de tal modo os objetivos a que se propõe, que se torna uma medida que é contraproducente. Realmente, e já houve pessoas que me perguntaram realmente se um RBI tem que ser pelo menos 420 euros por mês, qual é o sentido que faz estabelecê-lo a um valor mais baixo. Mais uma vez, é uma questão de perspectiva, é uma questão estratégica também. Se entende que só se pode passar do momento em que não existe RBI para um momento em que existe um RBI que nos permite viver independentemente, mas não havendo uma boa base prática e um bom conhecimento das consequências do RBI, parece-me, apesar de tudo prudente, introduzir um RBI parcial primeiro do que um RBI total e depois ajustá-lo à medida que as possibilidades reais da economia o permitem. E o segundo risco associado, não é propriamente um risco associado à introdução do RBI, mas é um risco associado às discussões sobre um RBI parcial, é de que não existe, na minha opinião, pelo que eu conheço, amostra suficiente, nem estudos suficientes para realizar, obviamente, estudos e análises econométricas quanto ao impacto do RBI no mercado de trabalho. Existem prestações sociais que são comparáveis no RBI, existem instâncias em que poderemos, por exemplo, ver os efeitos marginais, os efeitos de aumento de taxa marginal, ou os efeitos de aumento de rendimento no mercado de trabalho, ou mesmo comparar o RBI com alterações de salário mínimo, mas não me parece, por várias razões, podemos desenvolver isso no debate, que possamos extrapolar desses estudos consequências para, do ponto de vista do mercado de trabalho, nível de emprego, nível salarial, para a introdução de um RBI. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. Agora vamos passar a ver o Pedro de uma outra forma e depois vamos passar agora à apresentação do Miguel Horta e à proposta de financiamento do Miguel Horta para um RBI em Portugal. Eu vou apresentar um modelo de rendimento básico e condicional, falar sobre o processo de microfone. Vou apresentar um modelo de rendimento básico e condicional, vou falar, ainda não está a ouvir? Não está. Está agora? Está agora. Sei. Pronto. Vou repetir, não sei se todos ouviram, vou apresentar um modelo de rendimento básico e condicional. Vou falar sobre o funcionamento e sobre os efeitos ou alguns dos efeitos que esse modelo terá. Chamei este modelo o RBI financiado pelas pessoas. E vou começar por vos pedir um exercício. Ok. Vamos imaginar 4 jovens, o João, a Ana, a Maria e o Pedro. Eles estão no fim dos estudos, não sabem como será o futuro, não sabem se encontrarão empregos, como é que lhes correrá a vida, se saberão fazer sempre as melhores escolhas e se terão oportunidades para fazer mudanças nas suas vidas se vierem a querer fazê-las. Com estas incertezas parece-lhes uma boa ideia fazer um acordo entre eles no sentido de se segurarem uns com os outros do que venha no futuro. E fazem-no da seguinte maneira: criam um fundo comum
e comprometem-se a transferir para este fundo uma parte de todo o rendimento que venham a ter no futuro. Decidem que essa parte será de 50%. 50% dos rendimentos de cada um no futuro estão destinados a este fundo. Combinam também que no final de cada mês o valor que esteja no fundo será distribuído por igual entre os 4. Concordam que esta distribuição deverá ser incondicional, não deverá depender dos contributos que cada um tenha feito para o fundo, das circunstâncias em que cada um deles esteja em cada momento ou das opções de vida que seguir. A distribuição será incondicional. E com este acordo, estes 4 jovens fizeram um RBI para eles mesmos. Eles fizeram um RBI e nós agora vamos fazer as perguntas que se fazem sempre. Uma pergunta que se faz sempre é com que dinheiro se há de financiar o RBI. Neste caso, esta pergunta já está respondida. Eles vão financiar o RBI com o dinheiro deles mesmos. Se vamos passar a outra pergunta que se faz sempre, que é quanto custará o RBI. Agora, não é tão simples, vai depender. No caso deles, destes 4 jovens, vai depender de como lhes venham a correr as coisas. Por exemplo, uma hipótese será começarem os 4 a trabalhar imediatamente com rendimentos equivalentes. Por exemplo, a ganhar cada um 800 euros por mês. Se for este o caso, cada um contribuirá todos os meses com 400 euros para o tal fundo comum, metade daquilo que ganha. Ficarão 1.600 euros no fundo e no fim do mês os 1.600 são distribuídos por igual entre os 4. Cada um pôs 400 euros e 1.600 a dividir por 4 dá 400, cada um tira 400. Todos ficam na mesma situação em que estavam. Temos um processo que assegura rendimentos a todos, mas que não custou nada a ninguém. Todos ficaram na mesma situação. Isto é assim porque não existia desigualdades de rendimentos entre eles. Se o cenário for diferente, se houver desigualdades, por exemplo, se o João ficar a ganhar 2.000 euros, a Ana 800, a Maria 400 e o Pedro nada, vai funcionar da mesma maneira. Cada um põe metade daquilo que ganha no fundo. O João põe 1.000, metade do que ganha. A Ana põe 400, a Maria 200, o Pedro não tem rendimentos, portanto não tem nada a pôr no fundo. Ficam no fundo 1.600 euros, no fim do mês os 1.600 são divididos por todos, dá 400 euros a cada um. E agora o processo produziu custos para uns e benefícios para outros. O João entregou 1.000, recuperou 400, portanto isto custou-lhe 600 a ele, a Ana ficou na mesma. A Maria cá em baixo recebeu mais 200 do que aquilo que tinha entregue e o Pedro, que não tinha entregue nada e recebeu 400, teve aqui um ganho de 400. Este processo atenuou as diferenças entre eles, é um processo de redistribuição como está aqui mostrado. E com isto está ilustrada a forma de funcionamento deste modelo de rendimento básico incondicional. Funciona assim e é tudo. No entanto, isto ainda pode ser simplificado. Há uma variante nisto, que é uma simplificação. A Ana, lá em cima à direita, entrega 400 e recebe 400. Se em vez de entregar 400 e receber 400 também não fizer nada, os efeitos para todos são exatamente os mesmos. O João entrega 1.000 e recebe de volta 400, se em vez desses dois movimentos houver só um em que ele entrega 600 e não recebe nada, os efeitos produzidos são iguais para todos. Então, o mesmo vale para os dois cá de baixo. Se nós eliminarmos do esquema todos os fluxos que podem ser eliminados, ficamos com um esquema assim. E esta simplificação converte o esquema anterior, que é um RBI convencional, por assim dizer, num esquema de imposto negativo, que é isto. A simplificação converte nisto que tem o nome de imposto negativo. Há menos fluxos, há principalmente menos dinheiro a passar pelo fundo e há os mesmos efeitos produzidos em todos eles. Isto mostra que garantir 400 euros a 4 pessoas através de um modelo com esta lógica não custa 400 vezes 4, e isto parece-me importante. Seja qual for o processo, o primeiro ou o segundo, os efeitos, bem, isto assim é mais fácil de comparar, mas passamos à frente. Seja qual for o processo, o primeiro ou o segundo, os efeitos produzidos em termos de distribuição de rendimentos entre eles, em barras, podemos vê-los assim. Primeiro, sem RBI,
com a RBI, os dois lado a lado, para vermos o que é que acontece. O RBI baixa as barras que estejam acima da média, sobe as que estejam abaixo, não altera a média, não altera o total dos rendimentos entre os participantes no processo. Opera-se apenas uma redistribuição. Bem, todos se aproximam uns dos outros, há menos, produz-se uma desigualdade menor do que havia à partida. Bem, basicamente é isto, o processo é este. Bem, estes 4 jovens são imaginados, no entanto, um acordo como este que eles fizeram aqui pode ser feito por qualquer grupo de pessoas reais. E pode ser feito por uma comunidade, e pode ser feito numa cidade, e pode ser feito num país. Nós podemos fazer isto, se quisermos, em Portugal, à escala nacional, e se quisermos, podemos fazê-lo já. Os efeitos que se produzem, se fizermos isto nesta escala em Portugal, são os que já vimos, e aí é igual, só a escala é que muda. Se tivermos uma distribuição de rendimentos assim, com este aspecto, em Portugal, neste momento, passaremos a ter outra assim.